Olá pessoal, bom dia. Então vamos lá, mais uma aula de história. Bom pessoal, então antes de a gente começar a nossa aula, eu vou começar com um aviso, como eu faço na escola. Gente, eu repensei um pouquinho, tá? A gente tá num momento difícil, né? Tá difícil pra vocês, organização, é muita coisa que vocês estão recebendo, então assim, eu alterei os prazos, tá? Eu acredito que a gente não vai ter ninguém aí em recuperação que esteja acompanhando as aulas, que estejam fazendo, né? A gente tem um caso ou outro esporádico de alunos, mas enfim, são outros casos, a grande maioria está bem comprometida. Então, eu consegui um prazinho maior e vou passar esse prazo para vocês também. Então, o que eu vou fazer, gurizada? Eu ia fazer a prova semana que vem. Vamos acalmar, né? Vou deixar, vocês têm até a semana que vem, até o dia 8 para postar o trabalho, né, para postar o trabalho de história sobre Martim Lutero, que eu pedi para vocês, o resumo do filme. Então, assim, eu vou dar um tempo maior, vocês façam com calma. A aula de hoje vai ser só explicativa, a professora não vai deixar atividade, né, vai ser para vocês colocarem as coisas, quem não tá com tudo em ordem, colocar, quem tá com tudo em ordem, dar uma respirada, né, dar uma aliviada. Então, assim, para vocês, né, reverem o conteúdo. Semana que vem, na próxima aula, ao invés da prova, a professora vai passar para vocês, então, a correção das atividades, de algumas atividades que eu enviei. Então, eu vou corrigir essas atividades. E aí, então, no dia 13 de maio, vocês façam a prova, tá? Para dar uma acalmada. Vocês já fizeram, acho que o trabalhinho de geografia, né? Vocês viram mais ou menos como é para postar, enfim, a atividade. Tá, pessoal? Bom, então, o que é a aula de hoje? Que eu vou explicar para vocês, né? Eu vou colocar aqui o meu celular no meu apoio, vamos ver aqui. Né? Novamente, eu estou expulsa, né, da sala e estou aqui no meu quarto, no meu escritório. Bom, pessoal, a Reforma Protestante, ela ocorre no século XVI e ocorre num momento onde começa a se ter muitas questões que começam a ser revistas em relação à Igreja Católica. Lembra que eu falei para vocês que a Igreja Católica tinha um grande poder, eles tinham toda uma metodologia de altruísmo que fazia com que as pessoas ficassem muito dominadas por eles, né? Então a relação de tudo ser pecado, tudo poder te levar para o inferno. Então, muitas vezes se brincava com a fé das pessoas. A gente não vê tão diferente, né? Muitas igrejas ainda hoje brincam com a fé das pessoas, né? Cobram valores extraordinários de dízimos, ou cobram por curas, ou cobram, enfim, por lugares no céu. E a Igreja Católica fazia exatamente isso. Cobrava, né, as indulgências. O que é cobrar as indulgências? O perdão dos pecados, tá? Que o perdão dos pecados não pode ser cobrado, mas enfim, se cobrava. Então se fazia coisas absurdas e se tinha o perdão. Os padres tinham celibato, não cumpriam esse celibato. Muita roubalheira, né? Muitas igrejas, elas viviam de forma feudal, porque a gente ainda está no finalzinho do feudalismo, né? A gente ainda tem alguns lugares com os resquícios do feudalismo na Europa. Então, muitos lugares, muitas igrejas viviam e cobravam das pessoas, né, as taxas que o senhor feudal cobrava. Então, tinha uma grande exploração da fé e do dinheiro das pessoas. A igreja era totalmente contra a quem fazia negócios, a quem emprestava dinheiro a juros, por exemplo, os bancos. Tanto é que isso vai surgir sempre nas mãos dos judeus, né? Os judeus não vão ter problema com dinheiro, eles não são cristãos, eles não têm. Então, eles que são os primeiros a ter. Uma ordem, por exemplo, monástica que tinha a questão do dinheiro do banco era os templários, né? Na época das cruzadas, os templários eles tinham essa questão da reserva, até porque não poder tu fazer toda uma viagem, né, carregando dinheiro em mãos vivas, podia ser assaltado, perder. Então eles tinham os postos de deixar o valor do dinheiro, né, não ser tudo levado. Então eles também foram perseguidos pela própria igreja, eles eram uma ordem da igreja e foram perseguidos por conta, né, dessas coisas que a igreja não queria abrir mão. Então, gente, a gente vai ter em 1517, então, no início do século XVI,
um monge, né, que surge, então Martinho Lutero vai surgir, e ele vai fixar, então, na porta da igreja as teses, né? Ele vai fixar as suas 95 teses, e são ideias que ele tem para reformar a igreja. O Martinho Lutero não tinha ideia de abandonar a igreja católica, muito pelo contrário, ele tinha uma fé muito expressiva. Mas ele via coisas erradas, quem olhou o filme, quem não olhou vai perceber isso no filme, ele via coisas erradas na igreja, ele via coisas que tinham que ser mudadas, né? E a igreja não queria abrir mão. Martinho Lutero, então, foi considerado um herege, ele foi excomungado da igreja católica, ele foi expulso, né? Ele não pôde mais exercer suas funções de sacerdote. A igreja, né, apoiada então por alguns estados absolutistas, alguns reis absolutistas, então temiam também a revolta de Lutero, porque se o Lutero podia se revoltar contra a igreja e contra o Papa, o povo podia se revoltar contra os governantes, né, contra o rei. Então isso também era algo que os reis tinham muito medo, né? Então apoiar a igreja nesse momento era uma consolidação de poder de ambos, né? E, enfim, só que em alguns lugares o mundo estava mudando algumas visões. E o Martinho Lutero, ele estava sendo apoiado por uma classe chamada ali de burguesia, né, que não era favorecida nesse período absolutista, né? A burguesia era quem pagava os maiores impostos, quem mantinha os privilégios do rei, da igreja. E então Martim Lutero ele começou a rever que não era tão pecado as pessoas trabalharem para ter as coisas, que muito pelo contrário, né? Quiçá Deus até abençoasse aquelas pessoas que trabalhavam muito para ter os seus bens. Então ele começou a ter também esse tipo de ideologia. E aí ele começou a ser apoiado então por essa elite alemã, então ele passa a ser escondido em castelos, ele passa a ser protegido, e a partir disso, então, ele vai formar uma nova teoria. E aí ele vai, então, separar-se de vez, né, como ele foi excomungado da Igreja Católica, e ele vai formar, então, um novo segmento religioso, que é a Igreja Luterana. Ele vai fundar, então, essa igreja, que completou, né, mais de 500 anos, essa reforma, né, da reforma luterana que a gente fala. E o Lutero, então, vai trazer dentro dessas concepções, né, que não é necessário um celibato para ser um pastor daquela igreja, não é necessário, né, tu te pregar do trabalho porque tu tem que só viver para aquilo ali, que o dinheiro deveria ser algo bem visto pelas pessoas, né, que ele também tenha seu lado positivo, então, dentro da vida das pessoas, como o trabalho. Então, a burguesia mercantil da época, ela vai então apoiar o Lutero nisso, e boa parte da Alemanha vai embarcar na onda do Lutero. Tanto é que a Alemanha, praticamente toda a Alemanha, ela é luterana. Ela acaba abandonando muito do catolicismo, né? Muitos daquela parte burguesa vai abandonar e vai passar então a ser participante da igreja protestante, né? E outra coisa muito importante que o Martinho Lutero faz na Reforma Protestante, ele faz uma coisa, ele para e traduz toda a Bíblia do latim para o alemão. Por quê? Porque as pessoas que sabiam ler na época, né, pouquíssimos sabiam ler latim. O latim era uma língua dos eruditas, daqueles que passavam anos e anos estudando, né? Não era para qualquer um. Então, os padres rezavam a missa em latim, as pessoas estavam numa missa, elas não sabiam nem o que elas estavam respondendo, né? Elas decoravam algumas coisas. Então, elas não sabiam o que o padre estava rezando. E o Lutero não, ele começa a trazer aquilo para a linguagem das pessoas. Então, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, é a primeira vez que a Bíblia é traduzida fora do latim, né? E isso depois a Igreja Católica revê a positividade disso e também passa depois a traduzir a Bíblia Católica para as outras línguas, né? Mas o inovador do processo foi Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, ele também vai passar a fazer os cultos, né? Os momentos de religiosidade na língua alemã e não mais em latim. Tá? Vai abolir alguns preceitos como confissão,
como a comunhão, né, daqueles que vão participar, então, da reforma, né, vão participar daquela nova igreja. E o Martim Lutero, ele se torna, então, um grande exemplo nesse momento, porque vai surgir outras pessoas que vão levar o exemplo do Lutero para as suas vidas e vão modificar. Por exemplo, vai surgir o movimento protestante na França com Calvino, com João Calvino. Vai surgir o movimento protestante na Inglaterra com Henrique VIII. Esse mais malandro, né? Ele tem uma outra ideia, mas eu vou explicar depois isso, né? Mais para o próximo trimestre agora. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu já passei para vocês aí o que era essa ideia, então, né, do surgimento do Martim Lutero, o quanto ele foi importante, né, dentro do conceito da história, o quanto ele se torna uma figura realmente com grande expressividade, né? E então é isso que vocês vão fazer na aula de hoje. Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão relembrar. Quem não assistiu o filme vai assistir, quem não fez o resumo vai providenciar. Semana que vem, eu não me lembro se a gente tem alguma coisa de exercício, eu vou ver, acho que tem. E aí eu vou corrigir os exercícios de vocês, né? O que a gente tem de atividade, pra gente encerrar então o trimestre e fazer uma provinha. Claro que vai ser uma provinha bem simples, vocês vão constar todo o material, vai ser coisas bem tranquilas, tá? Não vai ser uma prova como seria uma prova na escola, vai ser um pouquinho mais calminha, né? Mas igual vai ser uma avaliação importante. Pessoal, só cuidem o prazo, tá? Não pode deixar passar o prazo nem de postar o trabalho, tá? E principalmente da prova. A prova só fica aberta 24 horas, tá? Então tem que cuidar. Dia 13 tem que ficar bem atento. Bye, bye. Tchau, tchau. E se cuidem, tá?